Tomar assento à mesa e presidir os trabalhos, a senhora presidente da Comissão de Assuntos Sociais e autora desta iniciativa, deputada Eurides Brito. Bom dia a todos. Olhando daqui é uma plateia muito bonita, uma plateia que realmente honra esta casa, quando nós estamos fazendo a celebração do Dia da Alfabetização, que ocorre a 14 de novembro. Nós estamos apenas fazendo uma antecipação, até para ajustar melhor ao calendário da próxima semana, quando haverá um feriado. E eu tenho todo o prazer de declarar aberta a presente sessão solene, comemorativa, portanto, deste Dia da Alfabetização, saudando aos educadores aqui presentes, saudando aos alunos de cursos de educação de jovens e adultos, saudando também as crianças que aqui estão e que representam aqueles que estão no processo de alfabetização no sistema público do Distrito Federal. Sob a proteção de Deus, portanto, nós iniciamos os nossos trabalhos. E eu vou convidar para tomar assento à mesa a subsecretária de Educação Pública, que na cerimônia também representa a secretária de Educação, que é a professora Eliana Ferrari. Eu convido também a chefe do núcleo dos cursos técnicos da educação profissional da Secretaria de Educação, a professora Deusalina de Lima Veras. Eu quero convidar também a professora alfabetizadora Betânia Maria Ramalho, da Escola Classe 1 de Braslândia. E convidar a professora Zulmira Pereira de Castro, da Escola Classe 1 do Paranoá. Professora alfabetizadora também. Muito obrigada. Composta, portanto, a mesa, eu convido para que juntos entoemos o hino nacional, dando início, portanto, aos trabalhos desta manhã.
Eu renovo meus cumprimentos a todos e talvez para algumas pessoas que não estão neste auditório, para uma parte de um público da nação brasileira, não haja muito sentido em se tratar, em se celebrar dia de alfabetização. Em muitos países do mundo, isso soaria até estranho, porque seria a coisa realmente mais comum. Infelizmente, no Brasil, e ainda em outros países em desenvolvimento, nós ainda precisamos lembrar que esta ainda é uma chaga que está contaminando o desenvolvimento nacional. Que chaga? A presença do analfabetismo no cenário brasileiro. Por que existem analfabetos ainda no Brasil? A resposta é muito simples. Isso eu escrevia num artigo há vários anos atrás e depois explorei muito na minha tese de doutorado com a seguinte expressão: enquanto não secarmos a fonte que produz o analfabeto, nós vamos conviver, lamentavelmente, com este problema. O que significa secar a fonte? Por isso, muitas vezes, eu fico preocupada quando vejo tanto marketing, tantas coisas para o lançamento de programas nacionais, ou estaduais, ou municipais, de educação de jovens e adultos. São extremamente importantes, muito importantes, mas eles não surgem concomitantemente com grandes programas nacionais para colocar todas as crianças na escola. E é isso que eu chamo não secar a fonte. Secar a fonte é, se colocarmos todas as crianças na escola, na idade devida, se tivermos programação específica para cumprir o mandamento constitucional que diz é obrigação garantir o acesso, mas também a permanência da criança na escola. Então, as ações para secar a fonte estão aí, claras, cristalinas, na nossa Constituição. Secar a fonte significa colocar todas as crianças a seu tempo na escola e desenvolver ações para mantê-las na escola, para que da escola, elas não se evadam, elas não a abandonem, seja por qual for o motivo. Este deveria ser o compromisso maior da nação brasileira. Neste dia da alfabetização, ou nesta cerimônia comemorativa da alfabetização, promovida pela nossa comissão, pelo meu gabinete, eu, como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, é porque não há um assunto social maior, mais relevante do que educar o povo. No Jornal de Brasília de hoje, coincidentemente, está um artigo meu que trata sobre o financiamento da educação. Neste artigo, eu estou abordando uma coisa interessante, que é a criação, a transformação do Fundef, do Fundo de Valorização do Ensino Fundamental, para o Fundeb, mas mostrando que a mensagem que saiu do governo federal para o Congresso Nacional era também uma mensagem equivocada e que, felizmente, foi consertada na Câmara dos Deputados. Eu espero que esse conserto seja mantido no Senado e depois não seja vetado pelo Poder Executivo. Qual é o maior equívoco? Não beneficiava as creches e a pré-escola.
Então, é como você querer fazer um edifício e dizer assim, qualquer coisa joga lá no alicerce. O importante é o quê? O que aparecer tem que ser bonito. O que aconteceria se a postura continuar assim? Porque é assim hoje. Não há financiamento específico para as crianças da educação infantil, sejam creches, sejam pré-escolas. Elas sempre viveram no Brasil e continuam vivendo das migalhas que caem da mesa do Senhor, usando aquela figura bíblica das migalhas que caem realmente da mesa. Este é o tratamento para estas crianças, para esses educadores que trabalham com esta fase, que é a principal na construção do edifício, o fundamento. Senão acontecerá como aconteceu com aqueles edifícios do Rio de Janeiro, que ruíram, que até hoje é uma discussão nacional, porque pegavam areia da praia, migalhas da mesa, e jogaram ali para fazer os fundamentos, sem nenhuma segurança, em menos de um ano de apartamentos ocupados, os edifícios caíram como se fosse um castelo de areia. Então, é exatamente isso que se tenta agora, com as emendas colocadas ali na Câmara, se tenta realmente consertar. E eu espero que isso realmente aconteça. Então, o dia da alfabetização deve ser lembrado ainda por muito tempo, enquanto nós ainda estivermos sendo atacados por essa doença, por esse vírus. E então aí os extremos se encontram. É a alfabetização das crianças, quer dizer, o lançamento dos fundamentos, e é a alfabetização dos adultos, que é uma tentativa, embora tardia, mas ainda recuperável, da sociedade se penitenciar com este segmento da população brasileira, ao qual esta sociedade, negou a educação no período adequado para aquelas pessoas. Eu sei muito bem o que é isso. Sei tratar muito bem com isso. Porque, sentada aqui, como uma professora aposentada da Universidade de Brasília, como uma deputada distrital, que já foi deputada federal, como uma educadora de anos e anos que começou a trabalhar com alfabetização, mas filha de pais semi-analfabetos. Então, eu sei o que era, ainda criança na escola, minha mãe chamar e dizer assim, lê isso aqui que eu não entendo, o que é isso? E eu tenho, na minha memória, um constrangimento que causei à minha mãe, mas que me deu, naquele dia, a maior lição que eu pude aprender na minha vida. Aquela cidade quente, Belém do Pará, onde nós nos balançávamos na rede, depois do almoço, para espantar um pouquinho o calor. Mamãe lia um jornal, como leem os semi-analfabetos, praticamente sílaba por sílaba, e às vezes não dava para entender exatamente o sentido. E, de repente, eu vejo ela lendo uma manchete de jornal que dizia assim, niponico, não, bicicleta atropela, veio já difícil, atropela, daí ela disse niponico, e eu estava perto e dei uma gargalhada, achei graça, dei um acesso de riso, e ela disse, o que foi? Eu disse, mamãe, é nipônico, não é niponico, é nipônico. O Pará tem uma colônia japonesa muito forte, e não sei porquê, quase não se diz colônia japonesa, se diz colônia nipônica. E então, a mamãe lia o niponico. Daí ela olhou para mim, séria, e disse assim, você ri porque eu não tive a sua chance. E você está na escola para poder ler direito e me ajudar a corrigir.
Isso me marcou profundamente. Então, essa chaga que a sociedade tem com as pessoas a quem ela não deu a oportunidade na época devida. E eu estou muito feliz, portanto, de estarmos aqui no meio de tantos educadores, de alunos que se dedicam à alfabetização, tanto de crianças quanto de jovens e adultos. Eu pediria ao nosso chefe do cerimonial que pusesse mais uma cadeira, porque chegou o professor Alcides, que é o diretor da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação. Pediria que ele viesse tomar assento conosco aqui, porque é um dia para celebrar. Celebrar o quê? Celebrar o trabalho maravilhoso que os educadores fazem com a alfabetização, quer seja das crianças, quer seja com a alfabetização dos jovens e dos adultos. É celebrar o interesse desses alunos em aprenderem, quer sejam crianças, quer sejam jovens, quer sejam adultos. Tão fácil seria para um adulto dizer assim: já vivi até aqui, agora não importa mais. Mas ele está aí firme, exigindo do Estado. Às vezes o Estado começa o ano letivo e diz assim: vamos abrir apenas tantas classes nas cidades. E é a pressão social da população que exige que mais turmas sejam abertas para que essas pessoas possam recuperar esse tempo perdido. Então, quando celebramos educação, em qualquer um dos seus aspectos, nós estamos celebrando a alvorada de um desenvolvimento. Porque qualquer programa de desenvolvimento, em qualquer país, em qualquer lugar, que não tiver a educação como foco, é um castelo de areias. Então, por isso, eu quero abraçar a todos vocês, cumprimentar a todos vocês que aqui vieram, que estão aqui conosco para nós estarmos, então, nesta manhã, fazendo a celebração do Dia da Alfabetização. Eu vou passar a palavra à professora Eliana Ferrari, a nossa subsecretária de Educação Pública, para que ela faça a sua exposição. Eu aviso ao auditório e às pessoas que estão aqui à mesa que a nossa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Legislativa. Muito obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar as pessoas que compõem a mesa na pessoa da deputada Eurides. Gostaria de cumprimentar a todos os diretores, os representantes dos diretores de regional aqui presentes, aos educadores e, especialmente aos alfabetizadores. Eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje, porque, por uma coincidência, ao representar a secretária de Educação, que está num outro evento, a nossa casa hoje está repleta de eventos. Nós estamos com a Feira de Ciências, a segunda Mostra de Ciências no Pátio Brasil, o primeiro Fórum da Educação Básica no SENAC e o terceiro Encontro Multimídia. Além disso, nós temos outros eventos fora. E me sinto muito feliz e confortável de estar aqui, porque tive a oportunidade de trabalhar tanto com a alfabetização das crianças, quanto coordenar programas na área de educação de jovens e adultos. Então, isso sempre me fez com que, na minha carreira na educação, eu pudesse estar transitando, tanto do ponto de vista da alfabetização de crianças, quanto da educação de jovens e adultos. Infelizmente, e como gestora, eu tenho sempre colocado o paradoxo que nós vivemos como educadoras: nós não podemos parar. E, infelizmente, ao estarmos num país ainda em desenvolvimento, ainda temos que estar comemorando e chamando a atenção das autoridades sobre as questões da alfabetização. Financiamentos, propostas, metodologias, e nem sempre somos ouvidos como educadores. Ao longo dessa trajetória, e desde o programa Educação Solidária, implantado em 2000,
Nós temos percorrido muito a questão do acesso, falado aqui pela nossa deputada, mas nós temos um grande problema também, que é a permanência dos nossos alfabetizandos da educação de jovens e adultos. Tem sido uma luta muito grande. E a Secretaria de Educação tem buscado não só trabalhar essa área nas nossas salas de aula, no primeiro segmento da educação de jovens e adultos, mas nós hoje temos vislumbrado várias parcerias para que a gente possa estar atendendo essas pessoas que não conseguem, às vezes, sair de casa. Brasília tem uma especificidade. Enquanto os outros estados brasileiros têm ainda jovens analfabetos, crianças analfabetas, Brasília tem uma especificidade, que isso a gente tem visto nos dados do INEP, que a grande maioria dos nossos analfabetos estão na faixa etária acima de 35 anos. Então, são pessoas que nós temos dificuldade, às vezes, de levar às nossas escolas. E nós temos tentado e buscado, então, por meio de várias parcerias com ONGs, com OCIPs e com o próprio programa do Ministério da Educação, está trabalhando com essas pessoas nas igrejas, nas comunidades. Nós terminamos sábado uma capacitação, uma formação de alfabetizadores para trabalhar nas comunidades, 90 pessoas que vão trabalhar dentro daquele programa Brasil Alfabetizado no Distrito Federal. Então, nós temos buscado várias parcerias para que a gente possa minimizar o impacto do analfabetismo na nossa sociedade. Não é fácil, é uma missão difícil. Enquanto gestora pública, nós temos buscado vários recursos e trabalhamos com um paradoxo muito grande. Enquanto a gente discute o Instituto Superior, né, a educação superior, a gente discute ainda o analfabetismo. Então, são políticas reguladoras que nós não podemos deixar. Ao mesmo tempo que nós temos que avançar e colocar políticas como a educação à distância na área de educação de jovens e adultos, para que nós possamos possibilitar aquelas pessoas que já trabalham, precisam de uma ascensão profissional do ponto de vista educacional e que não podem estar nos nossos bancos escolares, possam ter a oportunidade, por meio da tecnologia, e aí nós começamos a discutir várias tecnologias, a gente tem que voltar no tempo e discutir métodos de alfabetização que melhor se adequem a adultos que não podem ir e se dirigir à escola. Então, enquanto gestora pública, a gente vive num paradoxo, num peso de consciência. Precisamos avançar, mas não podemos deixar para trás essas questões. Então, a Secretaria de Estado de Educação tem procurado, de todas as maneiras, erradicar o analfabetismo em Brasília por meio de vários programas, com programas em instituições como a Papuda, e são várias parcerias no CAGE, para que a gente possa estar trabalhando com essas pessoas que estão fora da sociedade. E isso se faz porque nós temos como missão prestar contas à sociedade de tudo que a educação, enquanto função reparadora, deixou de fazer. Então, a Secretaria de Educação, por meio de várias políticas e programas e ações, tem tentado buscar de várias maneiras e por meio das mãos dos nossos alfabetizadores. Eu fiquei muito emocionada agora na terceira mostra, no pátio, quando alunos de alfabetização da Escola Classe 1 do Guará estavam expondo com uma facilidade de comunicação todo o trabalho que eles haviam feito na escola, que eu fiquei impressionada com as possibilidades, com as competências que as nossas crianças têm adquirido em algumas salas de aula, em função da motivação, em função da competência dos nossos alfabetizadores. Então, revitalizar algumas metodologias nas nossas salas de alfabetização tem sido urgente. Nós temos iniciado agora em Ceilândia, por meio do bloco inicial de alfabetização, onde nós, não só na importância de estar pensando no tempo maior das crianças na alfabetização, e nós estamos trabalhando o tempo em termos de 600 dias letivos por meio das 3 etapas, mas também fazendo uma varredura em algumas metodologias para que a gente possa otimizar as questões metodológicas da alfabetização que já se fazem necessárias. Então, a Secretaria de Educação tem pensado de várias maneiras alfabetizar com competência e alfabetizar com qualidade. E nós nos colocamos à disposição de todos os alfabetizadores que têm tido sucesso nas salas de aulas, para que estejam conosco, para que compartilhem conosco os seus projetos, para que a gente possa estender essas experiências significativas para toda a rede pública de ensino.
A nossa intenção é minimizar a reprovação, que ainda é altíssima nas nossas salas de alfabetização, tanto na educação de jovens e adultos, quanto na educação de crianças. Nós estamos com uma taxa em torno ainda de 30%, e isso é muito alto em função de todo o trabalho de políticas que nós temos implantado, como o turno ampliado, a possibilidade dos nossos professores, no horário contrário, estarem participando dos nossos cursos de formação continuada, pelos projetos especiais que existem nas nossas escolas, os projetos interventivos que buscam trabalhar essas crianças que têm lentidão na aprendizagem, por meio da educação inclusiva. Então, todas as possibilidades em termos de política nós temos ofertado. Então, nós precisamos agora trabalhar no sentido de otimizar e melhorar a qualidade da nossa alfabetização, para que, como a deputada colocou, a gente trabalhe a base do ensino e a base da aprendizagem. Portanto, a subsecretaria e a Secretaria de Educação está à disposição de todos os alfabetizadores aqui presentes, que, por uma série de pesquisas e criatividade, têm inovado na questão da alfabetização, para que a gente possa sair dessa grande questão que ainda tem sido uma dificuldade para nós educadores, que é a reprovação dos nossos alfabetizandos. Um grande abraço a todos, parabéns a todos que estão nessa luta nas questões da alfabetização, e eu gostaria de colocar a subsecretaria à disposição de todos. Muito obrigada. Obrigada, professora Eliana. Nós fizemos concebemos uma programação um tanto diferente. Eu acho que quase toda vez que nós nos reunimos para celebrar, nós teorizamos muito a respeito das coisas que podem ser feitas, que deveriam ser feitas, e damos muito pouco espaço àqueles que estão lá no campo de trabalho fazendo e não teorizando. Então, a parte principal da nossa celebração serão as apresentações das professoras Betânia, Zulmira e dos alunos da Ana Cristina e de um aluno do Paranoá de recém-alfabetizado, que terminará hoje a nossa cerimônia lendo uma mensagem como resultado do seu processo de alfabetização. Eu, então, peço agora à professora Betânia Maria Ramalho. Ela trabalha na Escola Classe 1, na área especial 3, setor tradicional de Braslândia. Ela vai falar de um assunto que me interessou muito e que eu tenho, devo confessar que tenho lido, ouvido ou participado muito pouco nos meus últimos anos agora, nesse envolvimento de outro tipo de atividades, que é o processo de alfabetização de adultos e de alunos portadores de necessidades especiais. Professora Betânia. Bom dia a todos. Eu cumprimento também a professora Euridice Brito, representando toda a mesa. Eu confesso que essas últimas coisas que ela disse agora, que pode haver programas, pode haver muitas teorias, pode haver, né, e a gente precisa das teorias, né, não são receitas prontas, mas é aquilo que estuda os fenômenos que acontecem conosco em nossas salas de aula. Mas, se nós fizermos tudo isso e não fizermos acontecer dentro da sala de aula, está nas nossas mãos, nós, professores, nós, alfabetizadores, nós, educadores, né? Podemos ter as mais belas propostas, se nós, professores, não acreditarmos que pode acontecer e que é real, e que ali dentro da nossa sala de aula pode acontecer aquilo que às vezes está escrito e que muitos dizem que é sonho. Se nós não ousarmos, nós que estamos ali com os nossos alunos e no dia a dia, que conhecemos as necessidades e as dificuldades dele, é difícil realmente de um programa dar certo ou qualquer proposta acontecer. E eu confesso a vocês que eu fui pega assim, um pouco de surpresa para falar, né? Eu sabia que a gente vinha aqui, que eu falaria, que teria esse encontro. Mas eu disse para ele, olha, eu estou aqui, eu sou educadora e a gente trabalha e eu posso falar, sim, alguma coisa, porque é daquilo que eu vivo, do meu coração, realmente, não trouxe nada preparado.
E eu me lembro que eu tinha 16 anos e eu morava já na frente dessa escola que eu dou aula, e eu já fazia o magistério. E tinha o Mobral, e eu me ofereci como voluntária para alfabetizar. E eu me lembro que eu ajudava ali naquela turma, e quando nós conseguimos alfabetizar uma senhora, toda vez que ela me via na rua, que ela me encontrava, ela dizia: você me deu as minhas vistas. Eu agora enxergo por sua causa. Era como se eu fosse cega, e agora eu sei ler. E aquilo mexeu comigo. E começamos, então, a trabalhar, né, ali no Mobral, depois terminei, e então passei a trabalhar terminei, entrei, né, na Secretaria de Educação, e passei a trabalhar com jovens e adultos. E a questão é a seguinte: às vezes, a gente trabalha muito com a evasão, mas o jovem e adulto, ele tem uma peculiaridade. Ele chega do trabalho muito cansado ali para a sala de aula, e, às vezes, ele não quer só conteúdo, ele não quer só aquelas coisas prontas, aquele conhecimento, aquela informação. Muitas vezes ele quer ser ouvido, ele quer carinho, ele quer atenção. Quantas vezes a gente tem que parar a aula para ouvir um depoimento de uma pessoa, ou parar um momento para escutá-lo e, a partir dali, a gente trabalhar. E ele quer ser notado. Quando ele falta, ele quer que você pergunte por quê. As minhas turmas, eu sempre procurava, eu tinha os endereços e, às vezes, até telefone, e pedia ajuda dos outros colegas. E, geralmente, a minha turma começava e terminava com praticamente o mesmo número de alunos. Mas é porque eu contava com todos os outros para me ajudar, para chamar uns aos outros, né? E também, eu acho que a maior lição o mestre Jesus deixou para a gente. Ele falava das coisas do céu, usando as coisas que eles viviam. Ele falava das coisas eternas, falando de colheita, de plantio, porque eram coisas que aquelas pessoas entendiam. Então, baseada nisso também, eu passei a trabalhar com os meninos falando das coisas que eles entendiam, que eles viviam. Era daquele dia a dia. E comecei a perguntar para eles também, eu pergunto muito para eles até hoje, o que eles gostariam de aprender. E quantos dizem assim: professora, eu não sei como preencher um cheque. E é coisa que a gente vê todo dia. Talvez ele nunca vá preencher um cheque na vida dele, mas ele gostaria de aprender a preencher um cheque. Ou de utilizar os recursos eletrônicos. E a gente tem como ensinar isso, colocando para ele com a vivência. Então, é assim que eu tenho trabalhado. E depois, também, nessa turma, nós tivemos, com a inclusão, foi formado uma turma de surdos na minha escola. E eu me interessei, e comecei também a ver, e comecei a deixar, né, os ouvintes, e comecei a trabalhar com surdos. E às vezes, a gente trata, né, os portadores de necessidades especiais, achando que eles não têm a mesma capacidade que a gente, mas, às vezes, eles não têm a mesma oportunidade que nós temos. E, mesmo na escola, eles perguntam, os outros ouvintes perguntam: professora, eles conseguem aprender como a gente? Sim, eles só não ouvem, mas nada no cognitivo dele é afetado. Ele aprende como qualquer um outro ouvinte. Eu tenho aqui a Ana Cristina, que está aqui comigo. Ela está sendo alfabetizada, né, em Libras, e agora ela disse, ela está lá atrás. O Elma, pode vir com ela. Ela disse: eu não queria ir para lá sozinha, tenho vergonha. Pode ficar aqui perto para você. Ana Cristina, ela está sendo alfabetizada. Ela está na primeira série.
E aí, agora, ela fica me perguntando se ela já vai passar para a segunda série, porque ela disse que ela precisa ir para a segunda, e para a terceira, e para a quarta, porque ela quer trabalhar no computador. E a gente já tem lá na escola, a gente tem uma sala com alguns computadores, que toda quarta-feira a gente vai para lá, faz o trabalho, e a gente poderia até ter trazido o início assim, de um portfólio que a gente está fazendo da alfabetização delas mesmo, mas não veio. Mas a gente tem um trabalho que é feito, com eles é diferente, a imagem, o objeto, né, a imagem, o sinal em libras e o alfabeto manual. E vocês estão convidados para quem quiser visitar a nossa escola em Braslândia, a Escola Classe 1. A gente tem essa sala que trabalha com alfabetização de surdos. Inclusive, lá nós temos um professor também que é surdo, e é o maior incentivo que eu uso para eles. Eu levo o professor e digo que ele é surdo, tem as mesmas limitações que ele, está dando aula junto com a gente ali. É isso, eu agradeço o carinho de todos vocês por ter me ouvido, peço desculpas por alguma coisa e agradeço. Betânia, eu quero dizer a você o seguinte, era exatamente o que eu esperava. Eu não esperava aqui uma conferência escrita. Eu acho que nós estamos muito cansados do desencontro dos encontros. Muita papelada, muita coisa escrita, e temos muito pouca oportunidade de assistir com essa espontaneidade, você contando com tanta singeleza e, ao mesmo tempo, tão eficiente na comunicação, como é que você trabalha e como é que você se dedica. E olha só, eu gravei bem o seu início. A aluna resolveu não cruzar os braços, mas quis trabalhar pela comunidade, se envolvendo num programa de alfabetização. Que Deus te abençoe nesta missão. Nós vamos agora ouvir a Zulmira, a professora Zulmira. A professora Zulmira é da Escola Classe 1, quadra 26, Conjunto G, área especial do Paranoá. Ela vai falar sobre a alfabetização de crianças utilizando horta escolar no processo. Veja como há uma riqueza de ideias e de coisas. Eu acho que um dia, se nós nos dedicássemos a fazer um livro só para escrever experiências, projetos, ações que saem da mesmice, nós já tínhamos volume para uma enciclopédia, porque eu acho que todo professor que está aqui no auditório tem a sua inovação, a sua criatividade, todas as escolas fazem realmente isso, e a gente vem, hoje eu vinha lendo uma reportagem no jornal, ainda com aquela velha coisa, uma mãe foi aluna de escola pública, mas acha que hoje a escola pública está tão ruim, daí põe o filho na escola particular. Escolas públicas boas e escolas públicas boas tivemos sempre e as teremos sempre. Alunos bons teremos sempre, tivemos no passado e teremos sempre. Basta ter quem queira ensinar e quem esteja com vontade de aprender. E, felizmente, na pública e na privada, esses dois, os que querem ensinar e os que querem aprender, esses dois segmentos são amplamente majoritários. Mas as notícias focalizam uma ou outra ação de quem não é muito responsável na sua profissão, como se em todas as profissões nós não tivéssemos profissionais responsáveis e aqueles que não se dedicam muito. Mas a beleza disso é que, majoritariamente, todos são altamente dedicados. Zulmira, vamos ouvir, então, como é que você trabalha lá com as crianças, com a horta escolar, usando isso num processo de alfabetização. Eu estou voltando um pouquinho ao meu tempo de professora alfabetizadora também. Aposentei na Universidade de Brasília, mas o início foi na alfabetização. Bom dia, pessoal. Olha,
assim, até foge a palavra, assim, do tamanho do orgulho que é estar aqui falando do trabalho da gente, da prática, do fazer, como a professora citou aqui no início. E até foge as palavras, assim, o tamanho da emoção que é. Ainda mais trazendo assim, o aluno da gente para assim, comprovar a nossa prática, o nosso fazer. E agradeço, em primeiro lugar, né, a oportunidade da professora Eurides Brito por estar aqui e as colegas que conhecem o meu trabalho, o pessoal que conhece o meu trabalho também agradeço, sim. Estou sentindo à vontade pela presença de vocês. E não dá para falar de alfabetização sem voltar, sem lembrar do nosso tempo de alfabetização, né, do tempo que fomos alfabetizados. Geralmente dizem que eu tenho letra bonita. E eu lembro que eu admirava demais a letra da minha professora alfabetizadora. E vejo, eu trouxe aqui o portfólio do meu trabalho com as crianças, e eu vejo o espelho da minha letra nos meus alunos. E, voltando também no tempo, eu lembro que, com 7 anos, estava sendo alfabetizada, e eu tinha uma turma de alunos que eu brincava com eles o tempo todo, e hoje, entendendo que o lúdico também se alfabetiza, eu tenho certeza que, naquela época, eu já alfabetizava. E, de lá para cá, durante o meu estudo, durante esse tempo de prática de alfabetização, só tenho visto maravilhas. Assim, um orgulho imenso de parar um pouquinho, refletir e ver quantas crianças já passaram por mim, que foram alfabetizadas e que estão muito bem hoje, né? E assim, antes eu quero agradecer, antes de falar da alfabetização em si, agradecer à Secretaria pela oportunidade desse programa que eles estão investindo lá nessa segunda-feira, né, de ciências que está tendo lá no pátio. E fomos convidados, além dessa oportunidade aqui de estar falando de alfabetização, nós participamos lá também com o projeto Leitura no Pátio, que realizamos lá na Escola Classe 1 do Paranoá. E assim, é um orgulho muito grande saber que a Secretaria reconhece, né, e dá oportunidade aos professores para estarem demonstrando os seus talentos. E falando de alfabetização mesmo, principalmente utilizando a horta escolar, essa ideia do projeto Horta Escolar, eu acredito que poderia ser qualquer um outro projeto. Para alfabetizar, assim, a minha palavra aqui como uma mensagem é que se tenha um projeto, e, de preferência, um projeto prático, um projeto de vivência, um projeto ali da realidade da criança. Porque, tendo um projeto assim, um projeto vivo, o resultado é muito rápido. Tá? O resultado é assim, bem prático, rápido, e é o que eu tenho visto trabalhando com a horta esse ano. Eu vou chamar o Marcos Diego para fazer a leitura aqui de como é que a gente trabalhou esse ano e como que ele está agora, né, utilizando esse projeto. É o 2º ano. Só que o Marcos Diego, ele veio da 1ª série, ainda não estava alfabetizado, né? E quando a gente começou com o trabalho, ele foi se desenvolvendo cada vez mais, e ele vai demonstrar aqui com uma leitura do que a gente trabalha lá na nossa escola. Nós, Turma da Natureza, começamos com o projeto escolar Alfabetização desde março de 2005. O objetivo principal era promover atividades que ajudassem na aprendizagem dos alunos. No período de março até a presente data, já alcançamos a este objetivo e traçamos vários outros, como enriquecer o lanche da escola, investir em nossa sala com materiais, ampliar a
horta escolar, quitar a dívida da horta de R$ 35, melhorar a nossa leitura e escrita, desenvolver a matemática, aprender a cuidar da terra e dos animais, fazer receitas saladas, doces e conserva de pimenta, aumentar nossas amizades, aumentar o saldo da APM e ser feliz estudando e trabalhando. E é isso que nós propomos com a horta. Junto a gente discutiu, e a gente discute o que a gente quer com a nossa horta, além de aprender a ler e a escrever. E se alguém tivesse assim, tempo e oportunidade de dar uma olhada no nosso portfólio, o interessante é como as crianças chegam agora, nessa altura do campeonato, na questão da escrita. A facilidade, gente, é assim, super gostoso ver o resultado desse trabalho de alfabetização e, principalmente, utilizando a horta. Eu costumo dizer que, como o Monteiro Lobato queria um livro vivo, que ele conseguiu com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o nosso livro vivo é a horta. Nós tiramos todos os conteúdos de lá e trabalhamos com eles. E eu vejo, assim, nos olhos das crianças, chegarem para mim e falar: nossa, tia, eu não sabia disso. Não sabia que um pé de alface ficava desse tamanho. Nossa, uma sementinha de mostarda sai uma planta desse tamanho. Então, para mim, alfabetizar é isso. É ver esse resultado maravilhoso que a gente está comprovando aqui. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. A emoção é grande demais. Como Charles Chaplin dizia, que as melhores coisas e as coisas mais lindas e belas do mundo não dá para ser falada, comentada, e sim sentidas com o coração. E eu só consigo sentir, fazendo e sentindo. A emoção é muito grande. Muito bem, Zulmira. Acho que nós estamos aqui aprendendo muito com você, com a Betânia. Parabéns ali para o Marcos Diego. Eu chamo a atenção de todos nós para o seguinte: as últimas pesquisas que têm sido feitas e publicadas pelo INEP a respeito da performance de alunos em alfabetização, elas trazem resultados mais trágicos do que as pesquisas de 20, 30 anos atrás, mostrando que eles estão passando das séries ou de ciclos, seja qual for a organização, estão chegando até o final de ensino fundamental, quando mal sabem ler e escrever, coisas que as estatísticas e as pesquisas feitas no passado não mostravam isso. Recentemente, acho que o meu último artigo, antes deste, quer dizer, o penúltimo artigo, eu chamava a atenção sobre isso, se não seria também a questão da introdução compulsória de um método. Nós vivemos muito no Brasil, andamos na onda dos modismos. Lembra quando começaram a falar sobre construtivismo? Daí, se alguém ousasse dizer que não trabalhava com construtivismo, ele seria expurgado da sua comunidade. Mas o pior, muitos que falavam de construtivismo não sabiam aplicar o construtivismo. E hoje, eu lendo uma das recentes teses de doutorado de uma das universidades brasileiras, eu estava vendo as conclusões, os achados ali naquela pesquisa, mostrando que foi essa queda do rendimento no processo de alfabetização foi exatamente advinda da adoção de métodos para os quais os professores não estavam preparados, mas simplesmente eram obrigados pelas suas organizações, quer dizer, suas escolas diretamente, ou seus sistemas de ensino diretamente, para dizer que tinham caído na modernidade, em aplicação de métodos para os quais os professores não estavam seguros. Daí isso me faz voltar a um pensamento, a uma colocação de Anísio Teixeira, de quem eu tive a oportunidade de ser
aluna numa pós-graduação na Universidade do Rio de Janeiro, quando uma vez na classe, um de nós perguntou a ele, mas professor Anísio, e método? Qual é o melhor método? Ele disse, o melhor método é aquele que consegue, faz com que o aluno aprenda e que o professor se sente seguro em aplicá-lo. Este é o melhor método e não aparecerá outro melhor realmente do que aquele. Então, a gente vendo como os professores partem para experiências diversificadas, nós ficamos todos extremamente felizes e acho que quanto menos receituário sair das secretarias de educação, do Ministério de Educação, e quanto mais apoio for dado para respaldar a criatividade dos professores, mais sucesso realmente nós teremos, sem dúvida alguma. Então, nos resta ouvir, quer dizer, assistir agora a Ana Cristina Couto Maciel, que ela vai falar da importância de alfabetização na qualidade de sua vida. Não é? Ela dá só um depoimento aonde está a Ana Cristina, daí nós vamos, não sei se a professora vai ajudá-la, ela já saiu? Ela já foi? Ainda estão aí? É. Então, talvez você conduza a entrevista só para ela falar para nós, na sua linguagem, na Libra, evidentemente com intérprete para nós. Veja que temos necessidades especiais. Neste momento, quem tem a necessidade especial somos nós. Eu não domino a Libra. E acho que muitos aqui do auditório também não dominam. Eu tenho uma necessidade especial de ter um intérprete para eu poder entender na linguagem da Libra. Então, vamos ouvir a Cristina Couto Maciel a partir de uma entrevista com sua professora. Eu te dou o microfone aqui. Fala com ela. As pessoas querem saber por quê. Que é importante. Olha para ela. Por que é importante você ir para a escola, estudar, aprender? Gosta muito. Por quê? Gosta de estudar sempre, sempre. Gosta de ir para a escola. Ela está dizendo que gosta de mim, gosta da outra professora e do professor que é surdo também, que ela aprende muito com ele. Gosta dos, ela está dizendo os sinais dos colegas, que ela gosta. É muito bom ficar na escola estudando sempre, sempre. Ela sabe que ela não pode faltar. Ela está dizendo que ela vai para a quinta, para a sexta, ela está com muita vontade, que ela precisa, ela quer receber, ela quer se formar, ela quer receber um diploma. Por que diploma você quer? Por quê? Porque ela quer trabalhar no futuro, ela quer fazer faculdade também. Gosta muito, muito de mim, do Amarildo, que o Amarildo, esse sinal é o meu. Ela gosta muito porque ela aprende muito lá na escola. Então é isto. Nós não poderíamos deixar passar esta data sem fazer esta celebração e, ao mesmo tempo, é um desafio para todos aqueles que nos ouvem pela TV distrital, para que procure conhecer o trabalho maravilhoso, anônimo, muitas vezes não reconhecido, que os nossos educadores realizam dentro das escolas. Acho que todo livro pedagógico devia começar primeiro. É possível haver alguma transformação a partir de uma experiência? E depois dar a fundamentação do por que aquilo realmente acontece. Muito obrigada a todas vocês que vieram aqui. E nós não poderíamos homenagear concretamente a todos, mas nós vamos agraciar os professores na pessoa da Betânia e da Zulmira, oferecendo a cada um buquê de flores em nome da Comissão de Assuntos Sociais e do meu gabinete.
Agradecendo, pois, a presença de todos, nós encerramos esta sessão. Muito obrigada.